Olá, 2017 começou com a morte de mais de 130 presos, escancarando a briga entre facções nos presídios e o caos no sistema prisional. No Espírito Santo, a greve da PM fez explodir o número de homicídios, saques e arrastões nas ruas. Na Grande Belo Horizonte, 11 ônibus incendiados em 2 dias e a ameaça de greve da PM. Na Assembleia Debate de hoje, uma reflexão sobre a crise na segurança pública. A saída é aumentar a repressão, construir mais presídios, diminuir penas, descriminalizar as drogas. Nossos convidados falam sobre o desafio de construir uma segurança pública que permita a todos uma vida digna e sem medo. Aqui no estúdio, Genilson Ribeiro Zeferino, corregedor da Guarda Municipal de Belo Horizonte, Elza Machado, professora do Departamento de Medicina Preventiva e Social da UFMG, e o deputado Cristiano Silveira, do PT. Então o convite é para que você fique com a gente no Assembleia Debate, que está só começando. Abrimos o programa com dados sobre a segurança pública que nos foram informados pela Secretaria de Defesa Social. A gente fez um comparativo entre 2012 e 2016. Os roubos consumados em Minas aumentaram de acordo com dados da Secretaria de Defesa Social. De 49.425 de janeiro a novembro de 2012, para 120.162 de janeiro a novembro de 2016. Já os casos de estupro tiveram queda nos números. Em 2012, chegaram a 1.909 casos. Em 2016, a 1.285. O número de homicídios consumados variaram pouco, de 3.420 em 2012 para 3.633 em 2016. Bom, primeiro queria muito agradecer a presença dos senhores. Acho que esse debate vai ser muito importante para acalmar ou alarmar a população, né? Eu sinceramente, estou com um pouco de dúvida. Eu queria começar uma rodada inicial com a doutora Elza, se me permita começar com as senhoras, para saber a percepção dela em relação a essa crise de segurança pública, essa violência que a gente está vivendo. A senhora, da experiência da senhora, a gente está vivendo esse momento sui generis, a gente sempre viveu esse momento, o momento agora está mais grave do que sempre foi? Bom dia, Andréia. Bom dia a todos os telespectadores. Eu avalio que isso seja uma crônica da morte anunciada. Nós temos acontecendo em todo o nosso contexto, em todas as nossas interações, na sociedade, seja aqui em Belo Horizonte, no Brasil, no mundo, nós estamos vendo vários indícios de que o tecido social começa a se esgarçar, vários indícios de que as relações estão comprometidas, de que os valores estão comprometidos e que isso certamente levará ao aumento das relações violentas entre as pessoas e que isso certamente levará a determinadas consequências para toda a sociedade. Então, nós temos em todos os sentidos a violência urbana, a violência doméstica, nós temos a violência, a discriminação, nós temos um certo ódio que é novo no Brasil. O Brasil que é aquele país do homem cordial, de repente nós temos manifestações de ódio e de uma intolerância muito grande, né? Nós vemos no mundo exemplos de intolerância muito grande, de desrespeito aos princípios vitais e aos princípios básicos dos direitos humanos. Então, tem todo um tecido, tem todo um chão que propicia e que certamente vai proliferar e gerar uma grande onda de violência. Então, ela não nasce do nada. Eu brinco lá no nosso trabalho de que violência não dá em árvore. Violência, nós produzimos violência. E isso está sendo gestado, isso está acontecendo em todos os lugares no nosso cotidiano. E é isso que a gente precisa parar. Nós precisamos conclamar cidadãos, nós precisamos conclamar nossas lideranças para entender que é preciso buscar soluções imediatas e eficazes contra esse processo de uma geração de violência que cada vez mais alcança níveis gravíssimos. Eu queria passar para o deputado Cristiano Silveira, que esteve à frente da Comissão de Direitos Humanos, tem muito conhecimento em relação a essa questão de segurança ligada a direitos humanos. Eu queria
te fazer uma pergunta em relação à questão, qual é a relação da questão econômica, da crise econômica que o Brasil está vivendo e a questão da segurança. A sociedade tem essa impressão de que quando a economia vai mal, geralmente a crise de segurança ela persiste, e a gente teve o caso do Espírito Santo, em que os PMs fizeram greve exatamente por questão financeira. Qual que é a ligação que o senhor consegue fazer sobre isso? Olá, Andréia, doutor Genil, doutora Elza. Prazer estar com vocês. Eu acho que esse debate ele é válido. Ele sempre é atual, né? Na verdade, a gente sempre está discutindo o problema de violência e segurança pública. Eu já tenho uma percepção inicial que eu acho que no nosso país a gente repete muito modelo esperando um resultado diferente, né? Quando a gente percebe tudo o que é discutido em termos de política pública que o Estado brasileiro propõe, ele sempre tem um foco mais veemente nas políticas e nos mecanismos de repressão. Não é isso? A gente gasta com aumento de efetivo policial, a gente gasta com construção de mais presídios, mais cadeia, armamento, equipamento, e nós temos pouco investimento, vamos chamar, nas causas geradoras. Se a gente não tem pouco investimento, ele não é articulado de maneira que ele tenha uma eficiência ou um subproduto, né, como uma política de prevenção. Acho que o componente econômico é um dos componentes que ajuda a agravar esse problema da exclusão social. Quando a gente olha o perfil, né, das pessoas que cometeram crime, nós que convivemos e conhecemos o sistema carcerário e conhecemos o perfil, a gente percebe que a grande maioria são pessoas que estiveram afastadas, ausentes das chamadas políticas públicas, das políticas de inclusão. Eu militei muito nessa questão, inclusive quando fui do Conselho Nacional da Juventude, e eu lembro que em vários eventos que nós tínhamos, vários jovens, especialmente jovens de periferia, especialmente jovens negros, diziam o seguinte: olha, o contato que eu tenho com o poder público é com o tomo duro da polícia na esquina, né? Tirando isso, o poder público ele se faz ausente durante a vida do sujeito e vai se fazer presente no momento da adoção de uma medida punitiva, vamos colocar dessa maneira. Então, é claro, né, voltando a dizer sobre a questão do componente econômico, o desemprego ele acaba sendo um componente, mas não seria o único. Dizer que somente porque está desempregado a pessoa vai cometer o crime. E a falta do acesso a bens e serviços, né, isso também acaba agravando de certa maneira. No episódio do Espírito Santo, tem algo que acho que chamou a atenção de todos nós e de maneira até assustadora, né? É quando a gente percebe que pessoas, então ditas pessoas de bem, resolveram cometer crime por causa da ausência da polícia para fazer a segurança. O que isso quer dizer para nós? Então quer dizer que nós temos uma sociedade criminosa e se o aparato repressor não estiver presente, nós vamos cometer crime? A gente tem imagens aí da questão lá do Espírito Santo. Em algum momento aí a gente vai acabar vendo esses saques que o deputado está falando. Quem está em casa está assistindo. Pois é, então, isso eu acho que é assustador, né? O que é que nós somos de verdade? Então nós temos um discurso moralista para o outro, mas para nós mesmos a gente fala, pô, não é bem assim, né? Se ninguém estiver olhando, talvez eu possa fazer. Isso passa também para o debate todo de corrupção que a gente não vai discutir aqui. Eu topo vir aqui para fazer essa fala. É outro programa. Mas eu acho que são todos componentes que estão relacionados à questão da perda de valores, não é isso? Da perda de valor. Então, quando você se distancia dos valores, você acha que isso tudo é possível e normal. O que é o componente? Porque nós temos um sistema judiciário moroso, então vem também a percepção da impunidade. Isso é um facilitador? Esse componente social e econômico é outro facilitador? Aqueles que estiveram tão afastados, né, das circunstâncias de inclusão, da estrutura familiar, das referências, também é outro componente? Eu acho que é um somatório. Você identificar uma causa única do aumento da violência não é possível. Agora, o que para mim me parece muito claro é dizer que repetimos o modelo. Hoje o que o Estado brasileiro gasta em segurança pública é quase que o somatório de saúde e educação. E a gente continua dizendo que a comunidade carcerária está aumentando. Nós somos o que hoje? A quarta maior comunidade carcerária no país? O que isso quer dizer, né? O que isso significa? Eu cheguei a dizer que na Assembleia, doutor Gênio, e aí tem deputados, colegas nossos aqui, que acham que tem um monopólio do debate da segurança, né? São operadores de segurança, falam, não, quem tem de segurança, nós somos especialistas em segurança. Que eu acho que é outro erro. O cidadão brasileiro tem que se apropriar dessa discussão. O cidadão brasileiro tem que parar de achar que só o delegado, só o policial militar, só o promotor pode discutir segurança pública. O maior interessado é o cidadão de bem. Ele que tem que ser o maior interessado e sujeito e objeto de uma boa política de segurança. E eu falei que quando eu cheguei aqui na Assembleia, eu sou formado em filosofia, não sou da segurança. Mas eu falei, eu quero fazer essa discussão e esse debate. Quero tentar trazer um outro olhar e fazer o contraponto, né? Com muito respeito aos colegas, o máximo que discute segurança aqui é a carreira da categoria. Mas o debate da política pública de segurança, eu acho que ele é muito ausente na Assembleia.
E eu dizia, André, o seguinte, para concluir, passar a fala para os colegas, que a gente precisa se dar o direito de sonhar. O que seria o nosso sonho? Não é dizer, olha, nós deixamos mais 4 PPP pronta para ser construída mais cadeia. Eu não acho isso que é um discurso de boa gestão. Nós temos que chegar ao ponto de dizer que nós vamos alcançar metas e situações semelhantes à Holanda, à Suécia, que a gente consegue diminuir a nossa comunidade carcerária, que a gente comece a fechar cadeias. E aí, se alguém me perguntar que a polícia não prende, eu vou dizer que prende como nunca. E alguém vem me perguntar se o judiciário não funciona, eu vou dizer que funciona como nunca. E o que está acontecendo? As pessoas sendo desestimuladas a cometer o crime. Porque nós nos fizemos presente lá no início do chamado percurso formativo criminoso do sujeito. E aí o Estado conseguiu fazer essa disputa. Caso contrário, daqui a alguns anos, daqui 4 anos, vamos sentar aqui de novo, nós 4, e vamos fazer uma discussão sobre segurança. Nós vamos chegar à mesma conclusão, que nós não avançamos nada. É uma pena. Só para deixar claro o que a gente, na hora de compor também essa mesa, a gente resolveu trazer a doutora Elza, que é médica, exatamente para a gente ver outros olhares sobre a segurança pública. E lembrando também que a gente convidou o deputado Sargento Rodrigues para participar do debate. Infelizmente, ele teve um contratempo, não pôde vir para dar a contribuição dele. Professor Genilson, muito obrigada, então, pela presença do senhor. Vamos colocar o senhor aqui na roda, porque essa questão, o senhor tem muita experiência, né? Foi até secretário adjunto de Defesa Social, teve no sistema prisional atuando também fortemente. Como é que o senhor avalia essa crise atual agora? Bom, eu queria confirmar as palavras do deputado, né? A questão da violência é um assunto muito sério para ficar só na mão das polícias. E durante um bom tempo, o Brasil acreditou nisso e o resultado não foi positivo. Essa angústia que nós vivemos todos, né? De qualquer que seja o estado, rico ou pobre, nos deixa claro. O modelo com o qual a gente lidou com esse fenômeno da violência, ele fracassou. E fracassou por questões, não é uma questão única. A violência ela é multifacetária. Então é preciso que a gente também, e eu concordo com o deputado, que outros olhares sejam convidados para essa discussão. O senhor acredita que o que aconteceu no Espírito Santo vai se deflagrar em outros estados brasileiros e também em Minas Gerais? É possível, mas as causas que hoje vieram a público, tendo uma tentativa de justificar, eu quero dizer, usando até um jargão da segurança, é uma história de cobertura. O que está por trás disso é muito mais sério, é muito mais grave, e o enfrentamento dessa posição da polícia, ela deve ser enfrentada com muito mais seriedade, com muito mais rigor, porque aqueles que foram chamados para cumprir a lei e fazer com que o Estado seja ordeiro, abdicaram desse lugar. Isso é inaceitável. Então, não é na lógica, e é claro que eu não estou aqui menosprezando a questão do salário, mas é o ato. E aí a doutora Elza empresta para a gente, né, nesse debate, um outro olhar da saúde. A psicologia talvez nos empreste nesse momento para entender o fenômeno. O papel do policial é como o do pai numa família. É aquele que estabelece o limite, que é a lei, do ponto de vista psicanalítico. Então, se esse pai, se essa autoridade se recusa desse lugar, a sociedade desanda. Mas pode fazer greve? O policial pode fazer greve pela Constituição? A gente vai discutir. Eu acho que a gente tem que abrir mão dessas armadilhas, né? O que é legal, o que é moral, não é. Do ponto de vista da proteção, a greve significa abandonar os postos de proteção, é deixar de ser vigia. Então, eu acho que é impossível. Essa profissão, ela traz junto um ato de abnegação e de acreditar. Se eu entro para essa profissão e não acredito nos valores que ela traz, eu acho bom eu não entrar. Então, eu acho que é preciso que a gente trate desse tema. E aí, o caso do Espírito Santo não é um caso à parte, não é isolado. Existem outras greves que estão, não na lógica do parar, mas de não deixar, de não fazer, de omitir. E ela causa tanto problema quanto. Mas o que a gente tem, de fato, é uma questão que a gente volta ao início. O tema da violência é um assunto muito sério. E eu concordo, a sociedade precisa participar, não no sentido de financiar essa ação, mas de discutir. É uma contradição. Nós discutimos, né, e mantemos uma política prisional que também está provada que fracassou. Não existe nada pior do que cadeia, nada. E olha, se a gente pensar que para os animais que a gente gosta e pretende perpetuar, a gente constrói um espaço, coloca um vidro até para evitar que ele se estressa, planta uma árvore, planta um lago para o jacaré se sentir à vontade, planta uma árvore e dá um nome de jardim zoológico. Todas as vezes que você plantar uma flor numa unidade prisional, alguém desconfia de que tem alguma coisa errada, fora da ordem. Então, assim, é um lugar do não lugar. Quer completar, doutora Elza, em relação a essa questão? Eu queria, assim, quase que, assim, é um diálogo mesmo. Eu queria, por exemplo, com o deputado, quando a gente fala, por exemplo, do perfil daqueles do presidiário,
nós temos muitas falhas também, não só da perspectiva de que a crise econômica gera violência, mas também a própria forma como a nossa sociedade se organiza, ela é desigual e todos somos desiguais também perante a lei. O fato de ter muito mais pessoas que são, olha, onde concentra maior, qual o perfil que concentra, onde se concentram os presidiários? São os jovens negros de periferia, pobres. Isso coloca também, nós não podemos ter medo de colocar o dedo nessa ferida que coloca em pauta a desigualdade que permeia a nossa sociedade, que é inclusive se é a desigualdade econômica, a desigualdade política, mas a desigualdade também perante a lei. Há teorias jurídicas que comprovam isso, tem teorias que trabalham como que o próprio sistema de direitos é capaz de rotular pessoas e é capaz de tratar discriminadamente as pessoas. Então, esse é um lado que a gente tem que trabalhar muito fortemente. A desigualdade é uma violência e ela acaba gerando outras e outras e outras violências sobrepostas ao ponto de que, no final, nós já não sabemos qual é a violência primeira e a gente começa a atuar na causa, a gente não olha nada daqui para cá, a gente começa a atuar daqui para cá e aí entra a polícia com mais punição, com mais repressão, entra o sistema punitivo, ignorando toda a gênese da criminalidade e da violência. Então, eu acho que você já falou, acho que parece que é um consenso entre nós de que o sistema punitivo é ineficaz. Se você olha do ponto de vista dos dados, aumenta o encarceramento, mas aumenta a violência, aumenta o homicídio, não diminui nada, mas é também ruim. Do ponto de vista, é custoso, é uma solução custosa, do ponto de vista ético, do ponto de vista humano. Então, ineficaz, ruim do ponto de vista ético, ruim do ponto de vista humano. Então, tem que ser repensado. E, para repensar, precisamos encarar, precisamos nos colocar o desafio do que seja, do que é, de fato, essa perspectiva multifacetária da violência. Nós temos que ir buscar o que de fato determina a disseminação da violência no século XXI, depois de termos direitos humanos, depois de termos democracia, depois de termos alcançado um nível de civilização, a gente parece que quer voltar à barbárie. O que é que está acontecendo com a gente? O que é? Nós estamos entorpecidos? Nós precisamos acordar, a sociedade precisa acordar e se perguntar o que é que nós estamos fazendo conosco. Acho que essa é a pergunta. Deputado, eu queria só perguntar para o professor Genilson em relação à questão que ela falou da questão da repressão, né? Uma das soluções apresentadas por alguns especialistas é aumentar a repressão para diminuir a violência. Acredito que o senhor não concorde com isso, mas a gente teve a discussão, por exemplo, da Guarda Municipal armada nas eleições passadas, e isso foi muito colocado. Quer dizer, a população deixou claro que quer uma polícia mais repressiva, inclusive com guardas que não eram armados, passando a utilizar. Como é que o senhor vê isso agora? A Guarda Municipal de Belo Horizonte está armada e a repressão, nesse sentido, é eficaz? Na verdade, a violência, ela mexe com as estruturas de comportamento da gente. É um fenômeno, não é novo, é antigo, não existe país que não tenha violência, então não é uma característica nossa de Brasil e que herdamos dos portugueses essa terra e com a presença dos negros e os índios a tornaram mais violenta. Pelo contrário, o que a gente precisa discutir junto é qual é o patamar de violência que nós vamos suportar e quais são as estruturas do Estado, que devem ser do Estado, que deverão ser criadas para manter essa ordem. Mas a violência é impossível não conviver com ela. E nessa perspectiva, as estruturas que hoje nós contamos, elas têm a nossa marca. Diante da violência, não cabe outra ação senão a punição. Há também estudos que mostram que a prevenção, irmã parceira da repressão, pode atuar junto. Que é o que os dois colocaram aqui em algum momento, né? Talvez a gente tenha entendido só o lado da repressão e esquecido um pouco da prevenção. E essa ação, talvez ela seja fundamental para desimpactar a questão dos cárceres. Eu acho que nós não podemos ser um país abolicionista e de que nós devemos acabar com as cadeias. Elas existem e elas não concorrem com a escola. Existe outra perspectiva. Quando a gente compara o custo de um e do outro, é assustador. Como técnico, né, eu sou técnico e aposentei na universidade, e a gente tinha essa perspectiva muito de
de identificar o custo da educação. E a gente colocava sempre uma cifra pequena. Eu não sei hoje, mas o custo de um aluno, da merenda escolar de uma escola, de um aluno per capita, ele não chega a R$1. E aí o custo de um preso, 4 mil. O preço de um adolescente, 8 mil. Então, essa comparação ela é equivocada, porque a gente nós estamos comparando laranja com banana. São grandezas de outra natureza e o custo disso é alto. É o adolescente privado de liberdade, no caso. O adolescente privado de liberdade. Então, nessa perspectiva, o que fica é o seguinte: qual é a decisão da sociedade? Se a gente define que o sistema prisional vai ser um espaço de recuperação, ou seja, eu coloco essa pessoa lá por um período, ele vai pagar à sociedade aquele mal que ele cometeu e eu espero que ele um dia volte. Esse go back, essa volta dele é que a gente não está esperando, porque a gente coloca ele lá e acreditando que o fato de colocá-lo lá por si só vai resolver o problema, e não vai. Agora, em relação a essa questão da repressão que ele colocou, o senhor, dentro da sua experiência, avalia que há excessos e violação de direitos humanos em excesso por parte desse aparato repressor que a gente está chamando de polícia? Seria a polícia? Qual que é a vivência? Ele existe. Está havendo um excesso. Não vou dizer que isso é uma regra do comportamento da nossa corporação policial, mas existe a chamada letalidade policial, não é isso? E há também vitimização do policial, também por força do ofício, né? Eu só queria pontuar uma questão que a professora Elza, na primeira fala dela, sobre a questão da imagem que se tem do Brasil, né? A primeira coisa que a gente tem que desconstruir é essa imagem que o Brasil é um país pacato. Que o Brasil é do samba, é do futebol e aqui nós somos todos bonzinhos. O Brasil nos últimos 10 anos já deve ter matado o tamanho da população do Uruguai, para começo, né, de assunto. O Brasil hoje, a constatação da CPI do genocídio da juventude negra, é que realmente nós temos um genocídio dos jovens negros e pobres de periferia. Então, desmistificar. O Brasil é um país muito violento, mata mais do que muitas guerras civis que nós temos aí pelo mundo, e isso é grave. Nós temos que tratar dessa maneira. Quando a gente fala da repressão, professora da saúde, eu vejo que o mecanismo de repressão, ele funciona igual a Novalgina na febre. Ele abaixa a febre ali no momento, mas não resolve o problema da infecção. Ela vai voltar, porque você não combateu a causa geradora daquela infecção, você tratou o efeito, a consequência. Ou seja, nós estamos muito acostumados a combater criminoso e não combater criminalidade. Não é isso? Então, é essa leitura que é necessária. Enquanto nós vivemos num país que a gente disser que a primeira medida que nós compreendemos como medida de segurança é chamar a polícia, e não a última, que deveria ser a última, nós vamos continuar tendo a reprodução desses modelos que não funcionam. Não tem receita pronta, mas eu acho que algumas experiências a gente poderia observar em alguns lugares. Nós temos países que conseguiram ser eficientes. Bogotá, mesmo na Colômbia, teve uma experiência interessante do enfrentamento ao crime, né? O próprio Brasil, na época ainda do final me parece, o segundo mandato do presidente Lula, o Programa Nacional de Segurança com Cidadania, né, o PRONAS, ele propunha uma articulação de uma série de setores do governo, de políticas públicas, colocando a responsabilidade não só para os estados, porque a Constituição é clara, a obrigação do Estado, mas dever de todos, e colocava o debate da segurança como um grande pacto da sociedade para fazer esse enfrentamento, na articulação das ações, do investimento correto, identificação de território, de perfil, enfim, de uma maneira mais inteligente. Lamentavelmente, o programa acabou, acho que poderia ter sido revisto, depois lamento que ele tenha terminado. Mas eu acho que foi um momento que o país tentou algo diferente. Por mais que você chegue à conclusão de que não deu o resultado que você queria, mas você disse, nós tentamos e apresentamos algo novo, diferente da reprodução do que vem sendo feito, né? E há coisas que chamam a nossa atenção. O primeiro prêmio de Direitos Humanos aqui em Minas Gerais, da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, ele premiou cidades que não têm um homicídio há 30 anos em Minas Gerais. E foram várias cidades. Qual que é Qual que é o segredo? Qual que é o segredo? Porque isso tem que chamar a nossa atenção, ser um objeto de estudo e a gente sabia disso, sabe? Então, quer dizer, é possível. O Dr. Genil coloca de uma maneira muito qualificada. Nós nunca viveremos numa sociedade que não há nenhum tipo de violência. Isso é verdade. Nunca agora acho tempo demais. Nunca eu acho tempo demais. Eu acho que nós mas estamos longe. O que ela pode ser é menos letal. Isso. E numa quantidade que vamos chamar de países civilizados, né? Porque hoje nós estamos
Ou não, deste país. não sei. Só queria voltar só uma perguntinha que eu deixei aqui no ar em relação à questão de Belo Horizonte, de greve de policiais em Belo Horizonte. O senhor tem conhecimento de alguma coisa nesse sentido? O próprio deputado, que esse assunto tem rondado um pouquinho aqui a Assembleia Legislativa. Haverá greve dos policiais militares em Minas, exemplo do Espírito Santo? Eu desconheço, até porque do lugar que hoje falo, eu não tenho acesso a isso. Hoje, lotado lá na Prefeitura de Belo Horizonte, na Secretaria Municipal de Segurança, esse tema não perpassa pelo Poder Municipal. Tá, o senhor tem conhecimento de alguma coisa? É verdade que tem sido falado isso aqui. Tem lideranças, inclusive aqui na casa, que têm tentado estimular o início de uma greve aqui no Estado. Mesmo sabendo da situação financeira de Minas, mesmo sabendo da crise econômica por qual o país passa, mesmo sabendo dos efeitos que uma greve pode ter, como tem ocorrido no Espírito Santo, tem pessoas que têm estimulado. Agora, nós temos que lembrar que o policial militar, o soldado em Minas, início de carreira, ganha quase que o dobro do policial militar no Espírito Santo. Então, nós temos que saber qual que é a justa medida do contexto, né, e da oportunidade da discussão de melhorias na carreira. Eu acho que a conjuntura atual não seria oportuno um movimento desse. O que eu tenho visto são ações isoladas, mas eu não vejo nenhuma ação organizada da polícia nesse sentido. Eu acho que, por horas, até onde eu tenho informação, nós temos um quadro mais estável aqui em Minas. Bom, boa notícia. Eu preciso pedir permissão só para a gente fazer um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com essa discussão sobre os problemas de segurança pública enfrentados por Minas Gerais e pelo Brasil. Até já. O pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio dependem das decisões políticas. O analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia a política. Não sabe o imbecil que da sua ignorância política nasce a prostituta, o menor abandonado e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, pilantra, o corrupto e lacaio dos exploradores do povo. Mas nada é impossível de mudar. Agora eu tenho escola. Agora eu tenho casa. Agora eu tenho saúde. Agora e sempre você tem um defensor público para defender os seus direitos. Saiba mais em adepmg.org.br. Associação dos Defensores Públicos de Minas Gerais. A agência de rádio da Assembleia trabalha em parceria com emissoras do interior de Minas, transmitindo diariamente boletins com as principais notícias do Legislativo Mineiro. Todo o conteúdo está disponível para download no formato MP3, livre gratuitamente, e qualquer rádio do país pode usá-lo desde que citada a fonte. Aqui você encontra também reportagens especiais, entrevistas e discursos que foram destaque na movimentação do Parlamento Mineiro, além de dicas para o cidadão, prestação de serviços e boa música. Agência de Rádio, o seu correspondente na Assembleia. Estamos de volta com o segundo bloco do Assembleia Debate. Hoje a gente fala sobre o desafio de construir uma segurança pública que permita a todos uma vida digna e sem medo. Agora a gente vai falar sobre a crise nas prisões. O levantamento do Ministério da Justiça mostra que pelo menos 1 milhão de brasileiros vivenciaram a experiência do encarceramento em 2014. O Brasil é o 4º país com a maior população carcerária do mundo. Entre 2000 e 2014, a taxa de aprisionamento aumentou 119%. E neste ano, as rebeliões escancararam a crise no sistema prisional. O número oficial de mortos foi divulgado pela Secretaria de Segurança Pública do Estado no fim da manhã. Em Manaus, 60 presos mortos.
5 dias depois, outros 31 presos assassinados na maior penitenciária de Roraima, onde, segundo o governo, 500 presos são filiados ao PCC. Todo mundo sendo baleado aqui ao vivo, meu irmão. Outros 26 mortos na rebelião da penitenciária de Alcaçuz, no Rio Grande do Norte, quase todos decapitados. Em Minas, a rebelião na Dutra Ladeira, em Ribeirão das Neves, termina sem mortes, mas parentes revoltados agrediram uma jornalista. Em resposta à crise, o governo federal promete construir 5 novos presídios federais de segurança máxima, com capacidade total para 1.000 vagas. Bom, e a gente está aqui com os nossos convidados tentando encontrar soluções para a crise na segurança pública. A gente não podia deixar de falar desse caos que foi, né, essas rebeliões que aconteceram em 3 estados, incluindo Minas Gerais. Eu queria passar para o corregedor aqui da Guarda Municipal para a gente avaliar um pouquinho essa resposta do governo federal para essa crise, que é construir mais presídios. O senhor também que esteve à frente da questão penitenciária, o senhor acredita que isso é solução? Eu acho que essa oferta, né, e ela estava demorando muito, ela não é mais uma obrigação do governo federal de participar. Esse tema, essa ação de contenção e de segurança, ela sempre ficou às custas dos estados. E é um custo muito alto que o estado paga. Então existe uma política nacional, voltada inclusive por um departamento que é o DEPEN, Departamento Penitenciário, e que ele deve de fato custear. Até porque o crime, ele não é só local. Hoje a gente já experimenta, e aí o fenômeno das gangues e do crime organizado mostra que o crime, ele é transnacional. Então, mais do que justo que o governo federal contribua naquilo que é pesado para o Estado. A construção de unidade prisional, a capacitação dos agentes que vão cuidar. Então, não é uma luz do fim do túnel, mas é alguém que está saindo por trás do muro e se mostrando como alguém que pode ajudar nesse processo. Porque senão os estados não suportarão essa pressão. Há uma necessidade da sociedade de conter os crimes, ela grita por isso, a polícia responde, e responde com o que ela sabe fazer, que é prender. E é uma ação, muitas vezes, isolada. Né? Talvez, na origem desse problema, que é do encarceramento, para além da conta, seja a articulação entre as polícias. Esse talvez seja o desafio, que não encerra com a criação de uma secretaria de integração, mas é uma formação junta, um entendimento sobre o fenômeno da criminalidade, em que a Polícia Civil e a Polícia Militar, se deparando com esse fenômeno, sejam capazes de interagir e a partir daí, apresentar saídas juntas. O que não dá é para a Polícia Militar continuar apresentando as saídas que são delas, pertinentes a ela, de uma polícia preventiva, e a Polícia Civil apresentando, por sua parte, o resultado ou a proposta de uma polícia repressiva. As duas devem conversar o tempo todo, não é só de um tempo. Então, talvez os estados que consigam apresentar saídas mais pertinentes, que apontem uma solução nesse problema tão complexo, seja a integração das polícias e mais do que uma integração de ação, mas uma integração de entendimento sobre esse fenômeno. Porque a violência é um fenômeno e ela varia de acordo com o tempo. O que foi crime ontem pode não ser crime hoje. O que hoje é crime pode não ser amanhã. E é preciso que essas instituições elas desenvolvam um saber sobre esse fenômeno. E aí a universidade é importante na formação. É importante que um delegado passe pela universidade. É importante que o oficial, que o soldado estude e entenda esse fenômeno. E é importante principalmente que os agentes penitenciários, que são de fato as pessoas responsáveis pela guarda do preso, que também entendam o papel deles nesse processo. E qual deveria ser o papel, na opinião do senhor? Que não tem sido feita. Vamos então pela ordem. O agente penitenciário com os quais eu convivi tive o privilégio de conviver com eles por um bom tempo. A palavra guardar tem seus significados, além de manter fechado. É de cuidar, é de zelar. E talvez o agente penitenciário precise assumir na sua missão essas condições. É preciso que ele seja o promotor dos direitos humanos. Que ele proteja os direitos humanos já está na missão dele, mas que ele seja também capaz de proteger os direitos humanos e promover. É no sentido de garantir que as famílias visitem os seus presos com dignidade, que seja respeitado. Então, são várias ações que cabem a esses profissionais que estão na linha de frente, que entendam o fenômeno e não se coloquem como um guerreiro, como um combatente de uma guerra particular. E que a Polícia Civil e Militar também tenha essa visão humanista, de alguma maneira? Ela tem, né? Na verdade, as academias já têm, já há algum tempo, eu próprio participei, alguns anos atrás, desse processo de formação e da inclusão do tema de direitos humanos. Mas não é algo que se esgota, é algo que precisa ser renovado o tempo todo. Na verdade, a gente lida com a violência
E eu vou usar uma figura de metáfora aqui. A violência ela pode parecer como se fosse uma leiteira com leite fervendo. Quem já fez isso em casa sabe da dimensão. Então, se eu descuido, ela ferve, entorna e suja todo o fogão. Então, a violência ela exige que a gente, enquanto sociedade, esteja atento o tempo todo. Baixando o fogo ali de vez em quando. E se a gente não acreditar nessa capacidade de efervescência do leite, ele vai ferver sempre. Então, a violência ela exige que nós todos tenhamos um olhar focado para aquele fenômeno e o tempo todo interfira nele. Eu quero que o deputado fale em relação à questão dos direitos humanos. Na comissão, vocês tiveram acesso à questão carcerária em Minas. Como que é a vida do preso hoje nas penitenciárias mineiras? Queria só antes fazer uma correção não, então complementar a informação da matéria que nós vimos. No caso de Minas Gerais, a rebelião na Dutra Ladeira, ela não tem a mesma relação e motivação dos outros presídios, que acabam sendo um pouco motivados por conflitos de facções criminosas. No caso de Minas foi por causa da mudança do diretor e com o novo diretor um novo procedimento, vamos dizer assim, interno. Eu recebi os familiares. Mas há facções lá dentro. Mas não foi esse... Bom, diz que há, mas o Estado não diz taxativamente, esse aqui é o cara do crime organizado. Certo. Eu vou dizer daquilo que eu posso confirmar, que recebi os familiares aqui na Assembleia para conversar sobre o evento. Inclusive o secretário adjunto do sistema prisional esteve conosco. Depois nós tivemos uma reunião na própria Dutra Ladeira com o novo diretor e a representação dos familiares e conseguimos chegar a um termo de entendimento, né, sobre as demandas ali apresentadas. Então tem que fazer a separação, senão parece que Minas junto com outros estados está no mesmo sentido. Então a situação aqui não está tão grave quanto ao que a gente viu. Ela é grave de superlotação, né? Aqui nós estamos com superlotação, temos problemas de vagas, há problema de violação de direito dentro dos presídios, né? Isso é verdadeiro. A gente que é dos direitos humanos, a gente sofre demais, né? Você vai lá para ver a situação. Eu já, no começo do mandato, fui num presídio que não tinha água. 26 presos numa sala, cabia 8. Não tinha ventilação, um vaso sanitário. Então você imagina o que é isso, calor de fevereiro, verão. E a água jorrando lá na caixa d'água que depois conseguimos lá um engenheiro para poder consertar. Então isso é violação de direito. A lei penal, a Constituição fala em punição, mas não fala que é sobre tortura, não é isso? Eu entendo que a privação da liberdade ela não vem junto com a tortura. Isso para mim é uma forma de tortura, né? E se pressupõe que você quer recuperar aquele sujeito nessas condições? Então, nós temos problemas gravíssimos. Olha, nós temos problemas de superlotação, de maus tratos de alguns presos dentro de presídio, de maus tratos de familiar por ocasião de visita, de condições vexatórias para às vezes fazer lá a revista, né? Inclusive a revista íntima. Então, nós temos problemas gravíssimos. Não são novos, são históricos, mas que em determinado momento eles precisam ser admitidos e tratados. A grande questão é que a gente meio que... Você sabe o que acontece hoje no Brasil? A gente quer fingir que o sistema carcerário não existe. É um trem tão esquisito, tão feio, que a gente quer colocar de forma invisível, né? Tá invisibilizado. Quando chamo o deputado para ir em cadeia comigo para a gente ver a situação, ninguém vai. A gente vai sozinho, né? Esse trem aí, complicado, né? E aí, o que eu estava dizendo da nossa condição de militante de direitos humanos, a gente é o povo que passa a mão na cabeça de bandido. Não, vocês são os caras que passam a mão na cabeça de bandido. Olha, vou repetir. Se na nossa Constituição disser que o cumprimento da pena é sob tortura, eu largo para lá. Mas não é isso. O Brasil é signatário de documentos, de cartas, declarações, e as nossas leis são muito claras nesse sentido. Ali é a privação da liberdade, mas, claro, o esforço constante da recuperação, da ressocialização, da reinserção do indivíduo no convívio social. E no nosso modelo de sistema, o que acontece? A reincidência é altíssima, o camarada entra lá para um crime leve, é recrutado, sai de lá mais perigoso, e a gente está com um modelo que é isso, que virou, não é lugar comum, chavão, falar que é faculdade de escola de crime, é porque de fato. Então, de fato é. Então, o que nós gostaríamos é que quem passou por lá pudesse ter a chance de a remissão dos pecados. O povo é muito católico, né? Vai na igreja, reza, eu creio em Deus Pai, fala que acredita na remissão dos pecados, mas não quer dar oportunidade para o sujeito ser ressocializado. Ele vira um leproso na sociedade. Então, o que eu gostaria é que a pessoa tivesse uma nova oportunidade. Inclusive, que tendo a oportunidade de se reintegrar à sociedade, não fará uma próxima vítima, que pode ser eu, pode ser algum de vocês. Eu queria botar também a doutora Elza nessa questão, que é para a gente falar um pouquinho da lei antidrogas. Nos parece, e também tem dados oficiais que mostram que o encarceramento aumentou depois da atualização da lei antidrogas, que agora não há mais uma definição de quantidade de drogas em que a pessoa pode ser presa e considerada usuário
ou traficante, e que isso ocasiona muita confusão na hora que os policiais fazem aquela abordagem inicial, e que isso culminou no aumento do número de presos no Brasil, e agora as respostas a gente está vendo aí nessa questão das rebeliões. Como é que a senhora avalia isso? Bom, eu gostaria, eu vou chegar nesse assunto, mas eu gostaria antes de tecer alguns comentários também sobre, eu gostaria de ampliar um pouco aí as possibilidades que a gente tem de trabalhar as questões, seja a criminalidade explícita, a violência explícita, seja a questão da droga, né? Eu concordo que nós precisamos de ter o apoio da União, mas eu vou usar a imagem que você já usou da saúde. Se nós estamos tratando uma pessoa com um antibiótico e a infecção persiste, a gente tem que mudar o medicamento. Então, a primeira coisa que eu gostaria de trabalhar aqui, seja, de discutir um pouco, seja a questão da droga, seja a questão do crime, de outros crimes, é essa ideia de que nós temos que buscar alternativas. Então, já fica começando a responder essa questão. Que alternativas nós teríamos? Eu acho que o deputado apresenta a ideia da reinserção, da ressocialização. As APACs também, né? As APACs eu gostaria de um pouco antes, que talvez a gente devesse trabalhar a questão da prevenção. E aí, o que seria assim, o ponto de partida? O Dr. Genilson disse que a violência acompanha nossa história, a história do ser humano, está presente em todos os lugares. Nós temos que reconhecer isso. Mas eu tenho dito incansavelmente que se nossa história, a história de violência, é também uma história de luta contra a violência. Então, nós temos chance de trabalhar e de abordar essa questão. E essa questão, eu gostaria de abordar um pouco a perspectiva da prevenção da violência. Antes, assim, claro, se a violência acontece, nós temos que responsabilizar. Não se trata de passar a mão, não se trata de impunidade, trata-se sim de responsabilizar, mas numa perspectiva que não seja punitiva e que não seja uma perspectiva de mais violência. Significa abordar aquela responsabilidade, que a pessoa assuma aquela responsabilidade, mas que ela possa seguir sua vida e que ela tenha novas chances. Senão, a gente está quase que definindo um destino irremediável, estamos voltando lá para o início da nossa civilização. Há um destino acima e além de nós. Então, essa é uma questão. Mas o mais importante é que a gente trabalhe o antes. E é sobre isso que eu queria falar. É importante que a gente entenda que o berço que gera a violência é a própria sociedade, que depois condena e diz: não pode dar direito ao presidiário. Tem uma opinião muito desfavorável à sociedade, tem uma opinião muito desfavorável aos direitos humanos, quando, na verdade, esse próprio crime, a própria violência foi engendrada ali dentro daquela sociedade. É a sociedade que gera violência, não dá em árvore. Então, é isso que nós temos que trabalhar. A gente trabalha o sistema penitenciário como uma solução fácil que acaba virando uma solução custosa. A questão da droga segue exatamente essa questão. É muito mais fácil ir lá, apreender, tratar como crime, botar lá dentro, como se fosse uma coisa que vai acontecer, vai resolver, e o desdobramento é muito pior, porque aí socializa o quê? O próprio crime. Você põe pessoas lá com quantidades pequenas de drogas que acabam entrando no meio, e a prisão, nós sabemos disso, ela gera violência, ela é um ambiente que nós estamos vendo, tem facções lá dentro, tem facções em luta lá dentro, tem toda uma perda de direitos humanos, e isso é uma incubadora de novas violências, de novos crimes, de perda de direito. Então, uma pessoa que está usando a droga, com uma quantidade mínima de droga, de uma forma indiscriminada, de uma forma aleatória mesmo, é levada e colocada junto com os outros. Então, numa perspectiva absolutamente inadequada, diante da qual se coloca toda ineficácia e
toda a impropriedade do sistema prisional como ele é feito. Deixa eu só ouvir a opinião de vocês, porque o programa está caminhando, a gente também não pode deixar de falar de algumas questões. A questão da decisão do Supremo Tribunal Federal, queria a opinião de vocês rapidamente, a questão da decisão do Supremo Tribunal Federal que decidiu indenizar os presos, uma decisão, né, que agora vai abrir precedente para outras decisões, que é indenizar um preso que entrou na justiça pedindo reparação de direitos humanos violados em função da situação carcerária que ele viveu. E parece que vai ser uma média aí de R$2.000 para cada preso indenizado em função disso. O que o senhor acha disso? O que o senhor achou dessa decisão? Nós estamos diante da ampliação do Conselho de Luta pelos Direitos Humanos, né? É interessante como que o tema de direitos humanos ele foi consagrado e visto pela maioria da sociedade como algo que defendesse aqueles que não têm direito. Né? Existem alguns até trocadilhos, direito dos humanos, enfim. O tema de direitos humanos ele não está na nossa agenda do dia a dia. Ainda a sociedade vê com surpresa algumas pessoas fazendo isso como bandeira de vida. Né? Algumas pessoas no nosso país dedicaram a vida inteira por essa bandeira. E é interessante que hoje a gente vive uma contradição. Olha, a luta pelos direitos humanos não excluiu uns de outros. É para que todo mundo tivesse direito. Então, nessa questão do preso, o que se constata é o seguinte, é que houve erro. E esse erro deve ser reparado. É só isso. Mas a sociedade está contra. Mas a gente vai permitir, então, que alguns vão continuar no erro? Essa é a hipocrisia que a professora Elza chama atenção. A gente vive uma hipocrisia. Para alguns tudo e para outros nada. E se a gente atribuir que para esses que a gente não quer nada, eles têm cor e endereço, aí nós voltamos aí à década da escravidão. Você achou que foi uma evolução? Foi uma evolução o Supremo ter dado uma decisão dessa natureza? Tem que entender como que o senhor vê a sociedade também rebatendo isso a partir da questão financeira? A sociedade fala o seguinte, mas tinha que indenizar a família da vítima. Não sou contra também, não. Acho que o Estado garantidor de direito da segurança, se houve a falha do Estado no sentido de não ter garantido isso àquela vítima, o Estado deve indenizá-la. Acho que essa família tem que recorrer à justiça e fazer esse questionamento ao Supremo. Agora, aquele que está preso está sob a custódia do Estado, sob a guarda e proteção do Estado. E se o Estado falha, ele tem que indenizar. Porque nós estamos falando outra coisa. Quando a gente fala em preso, todo mundo acha que quando fala preso é tudo homicida, tudo traficante, tudo, né, os crimes mais bárbaros. E nós temos um contingente de pessoas que estão presas que são chamados crimes leves. Crimes leves. Crime, às vezes, de não condição de pagar uma pensão alimentícia, vamos dizer assim. Então, que está lá junto. Então, quando nós chamamos aquele episódio, aí o povo fala assim, não, bandido bom é bandido morto. O povo adora essas máximas, né? Tudo é muito relativo. Primeiro que aquele episódio do Carandiru, se eu não me engano, 60% não tinha condenação. Acho que foi executado dentro do Carandiru. E vamos trabalhar com uma metáfora. Vamos imaginar uma situação. O seu filho se envolve numa situação. Ele acaba sendo autor de um crime. E aí nós vamos dizer o seguinte, que a condenação para ele é pena de morte. Você vai dizer, mas ele não é esse monstro todo, merece uma segunda oportunidade. Inversamente, se o seu filho for a vítima, você vai dizer que aquele que é o autor tem que ter a pena de morte. Então, do lugar que você está, a coisa se torna relativa. E quando você não passa a ser parte, ou objeto, ou ter qualquer envolvimento com uma circunstância desta, você acha que a pena tem que ser máxima para o outro. Quando você está nesta condição, aí sempre vai haver uma justificativa, um porquê, e um senão, uma segunda situação. E a gente sempre recorre a alguns trechos bíblicos, né? Fazer ao outro o que você gostaria que fizesse a si mesmo. É você se colocar na condição do outro. Eu acho que não tem nada que consegue explicar mais o que nós estamos fazendo nesse papo todo de direitos humanos do que reger a nossa vida num comportamento que a gente vai tratar o outro como a gente gostaria de ser tratado. Evidentemente que há situações exclusivas, excepcionais, que são alguns criminosos que a gente sabe que há um perfil de patologia, vamos dizer assim. Mas a grande maioria, se o Estado for eficiente, consegue proporcionar a sua recuperação, a sua reinserção. Olha o método APAC. O método APAC, a gente estava falando, tem erro também, tem problema também, mas é uma tentativa, um esforço de alternativa ao sistema prisional. 80%, 70% a 80% de ressocialização, nível de fuga baixíssimo, são os próprios presos que se organizam lá dentro da APAC, inclusive ficam a chave da cadeia, custa em torno de um salário mínimo contra esses R$3.000 do sistema penitenciário, e a construção de uma APAC, porque a sociedade participa, é infinitamente mais barata do que a construção de um presídio. Tem alternativa. Beleza. A gente quer falar agora da percepção dos brasileiros em relação à polícia. O Instituto Datafolha ouviu mais de 3.600 pessoas em 217 cidades. A maioria, 85% dos entrevistados declaram ter medo de agressões de criminosos. 76% temem ser vítimas de homicídio. Entre as mulheres, 85% temem agressão sexual.
Outro ponto da pesquisa mostra o grau de confiança das pessoas nas instituições de combate ao crime. Apenas 52% consideram a Polícia Civil eficiente no esclarecimento de crimes. E 50% acreditam que a Polícia Militar garante a segurança da sociedade. Para 70% dos brasileiros, os agentes se excedem na violência. A maioria da população tem medo de ser agredida por policiais. Bom, a gente está. O assunto é grande, a gente está caminhando para o final do programa, não poderia deixar de passar esse VT para o corregedor da Guarda Municipal comentar para a gente como é que o senhor vê esses dados. Isso te toca de alguma maneira? Importantíssimo. Eu acho que esses dados eles são renovados a cada ano, né? Eu já assisti em outros momentos pesquisas como essas e nos orientam nas tomadas de decisão e na própria implantação dessa política pública tão sofisticada e tão complexa que é da segurança. A contradição está na própria pesquisa. Tem um grupo significativo que tem medo, e essa situação ela é a pior de todas, né? Porque você tem medo exatamente daquilo que às vezes que você já viu, às vezes até do que você não conhece, e a construção do medo leva à situação de pânico e muda o comportamento de uma sociedade, que é capaz de atirar antes de perguntar, enfim. E exige da polícia, inclusive, uma mudança de comportamento em função do medo, que é quase que particular. É preciso que a gente intervenha em alguns tipos de crime para que ele não tome esse caráter coletivo e as pessoas passem a se desesperarem. Então é preciso que a imprensa também saiba tratar com esse tema para que ela não amplifique essa discussão. E eu acho que, diante desses dados, as instituições que cuidam da segurança e da proteção devem se organizar. Olha, há um receio em ser abordado pela polícia. Então, tem algo fora da ordem que, se a polícia melhorar esse atendimento, volta essa sensação de bem-estar. Mas não é algo tão tranquilo, não é tão calmo entre as próprias instituições esse tipo de trabalho. É preciso que a sociedade ajude na formação desses policiais e que eles também consigam refletir diante do fenômeno. Durante um bom tempo, a sociedade e os próprios policiais conviveram numa ideia de uma guerra particular. E diante de uma guerra particular, me cabe aniquilar. É um discurso sobre o outro que impede, inclusive, que eu aproxime. Hoje o desafio é criar uma polícia de proximidade, uma polícia que seja capaz de resolver o problema e causar o bem-estar. Porque a intervenção dela numa sociedade, ela pode causar um bem-estar ou mal-estar. É a decisão dela. E a gente precisa mostrar para essa polícia que polícia que a gente quer. Pois é, essa percepção, porque uma coisa é a realidade, outra coisa é a percepção que as pessoas têm. Doutora Elza, como é que a senhora avalia isso? Essa percepção, ela difere talvez da realidade? Não, eu não acho. Eu acho que a nossa polícia é violenta. Nós temos exemplos de violências explícitas. O medo, ele pode ser que ele ele tem uma ressonância, mas há uma realidade. Nós sabemos, nós temos dados, nós sabemos que grande parte dos homicídios, grande parte das estatísticas de violência, grande parte é cometida pela polícia. Então, há sim um elemento do medo que tem correspondência com a realidade. O que eu quero dizer? Eu não estou querendo dizer aqui que cada policial é culpado, que nós temos que colocá-lo na berlinda. Eu acredito que não passa pelo indivíduo, passa pela forma como a instituição é pensada, como ela é organizada, os pressupostos pelos quais ela se organizou e dentro dos quais ela trabalha. Você tem uma polícia que é militarizada, você tem N elementos e o próprio receio da polícia numa situação de perigo. Então, a polícia, de fato, precisa se repensar, precisa se reorganizar e ela precisa se reconstruir. Eu queria ainda falar só mais uma coisa bem rápida, que eu penso que nós temos uma encruzilhada nesse momento, o crescimento da violência é grande, há como que apontando para como que uma falta de controle, uma falta de possibilidades. Eu gostaria de trabalhar em algo que a gente é capaz de fazer, que é de pensar num conceito que está sendo discutido muito e que passa por todos os elementos da sociedade, do Estado, da polícia, etc., que é um conceito do individualismo possessivo. A gente está muito tomado por esse conceito.
cada grupo, cada pessoa está cuidando. Você começou a falar sobre isso, deputado. Cada pessoa cuida de si e pronto, meu interesse, a famosa lei de Gerson, se o meu interesse estiver pronto, e aí entra o policial, entra o profissional da saúde, entra o cidadão comum, cada um cuidando de si, e a consequência disso é o mal para todos. O que nós precisamos é nos chamar, acordar. Gente, será que é isso mesmo que nós queremos? Tudo para mim e nada para o outro? Esse é o berço da sociedade que precisa ser repensado para gerar nova polícia, para gerar novos cidadãos, para gerar um novo Estado. Acho que essa é a questão. O senhor vê luz no fim do túnel, rapidamente, aqui, depois da gente ter mostrado os vários aspectos da questão da segurança? Sem dúvida. Mas o primeiro passo precisa ser dado, né? A gente não pode ficar só no campo da esperança, tem que ficar no campo, tentar o campo da ação. Nos últimos anos, até a sociedade tentou um pouco entrar mais nesse debate, com o Fórum Nacional de Segurança Pública, a primeira Conferência Nacional, que parecia uma torre de Babel, mas enfim, nós juntamos todo mundo para poder falar sobre essa temática. E a gente tem que voltar a pôr isso na agenda do dia. Volto a dizer, não pode deixar o debate de segurança ser monopólio de operador, de profissional da segurança, ainda que eles tenham todo o direito de fazer, é normal, mas a sociedade ela tem que entrar mais nisso. Eu acho que quem está também no campo da gestão pública, observar o que tem sido estudado, pesquisado. A gente tem que trazer essa produção, e ela tem uma pesquisa, ela é científica, e trazer ela para o campo da aplicação, na transformação da política pública governamental para esse aspecto. Então, eu acho que sim, eu sou meio Jean-Jacques Rousseau, né? Acredito que o homem é bom por natureza, a sociedade de alguma forma que lhe corrompe. Então o homem é bom por natureza. Essa coisa que, não, aquilo ali tem índole, esse negócio de índole, gente, não existe. A gente é fruto do meio. Se o meio do qual convive é um meio violento, vai se tornar uma pessoa violenta. Se é um meio de cultura e de paz, vai reproduzir isso. Então não tem essa de já nasceu com essa índole. Então a gente tem que acreditar, tem que ter esperança e pelo menos o seguinte, no momento que eu estou numa posição que consigo ter alguma força decisória, o que vai me orientar são essas premissas, né? A professora colocou muito bem, a sociedade hoje está no farinha pouca, meu pirão primeiro. Não, nós queremos construir algo que seja de contexto e interesse coletivo. Então, acredito que tem esperança. E trabalharemos, né? Vamos nessa lá. linha, né? Vamos aguardar. Né? Deputado, muito obrigada pela sua participação. Obrigado, doutora Elza também. O senhor também por ter compartilhado a experiência do senhor de tantos anos, né, em relação a essa questão carcerária, essa questão da segurança pública. Espero que o debate tenha contribuído um pouquinho para formar uma opinião das pessoas em relação à questão da segurança e também um final otimista que a gente viu aqui de que a questão tem solução, né? É só a gente pensar de uma maneira positiva. Muito obrigada, então, pela participação. A você de casa, obrigada pela sua audiência. Até o nosso próximo programa.